Eles não invadiram o hospital Gerald Briarhaven. Foram convidados a entrar. Enquanto a enfermeira Tessa Monroe lutava para esconder a filha aterrorizada de um fuzileiro naval, de homens armados que se faziam passar por paramédicos, alguém dentro do prédio estava ao telefone, sussurrando sobre códigos de acesso, pendrives e pagamentos que acabavam de ser aprovados. Alva Brooks correu pela chuva com as costelas quebradas, segurando a placa de identificação do pai, acreditando que o hospital a salvaria. Ela estava errada. As pessoas que a perseguiam tinham ajuda interna. E quando Tessa ouviu aquela voz na escada, tudo o que ela pensava saber sobre seu local de trabalho desmoronou. Não era apenas um assalto. Era uma execução cuidadosamente planejada e o tempo estava se esgotando. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. Deixe-me levá-lo de volta 6 horas no tempo. Tessa Monroe não tinha planejado ficar depois da meia-noite. Ela já havia trabalhado um turno completo na ala de trauma do Briarhaven General, um hospital costeiro que atendia desde acidentes de pesca até colisões em rodovias. Seus pés doíam de uma forma que só 12 horas em pé sobre o linóleo podem causar. O tipo de dor que começa nos calcanhares e sobe pelas panturrilhas, instalando-se em algum lugar profundo na parte inferior das costas, onde pretende ficar por dias. Sua roupa cirúrgica cheirava a antisséptico e café velho. Aquela mistura particular de odores hospitalares que nunca sai completamente, não importa quantas vezes você lave a roupa na máquina. Ela havia prometido à irmã que faria o jantar. Essa promessa tinha 5 horas e já havia sido quebrada. Sarah havia enviado 2 mensagens de texto. Primeira mensagem: ainda estou a caminho. Segunda mensagem: esquece, vou encomendar pizza. Sem raiva, sem culpa, apenas aceitação, porque Sarah sabia o que significava ter uma enfermeira na família. Aprende-se a não fazer planos. Aprende-se a não esperar que as promessas sejam cumpridas. Aprende-se que quando a irmã diz que vai estar lá, o que ela realmente quer dizer é que vai tentar. Mas é isso que as enfermeiras fazem. Elas ficam, elas cobrem, elas mantêm a linha quando todos os outros vão para casa. Às 23 horas e 30 minutos daquela noite, Tessa estava verificando os prontuários na estação principal, quando Carla, a enfermeira-chefe, se aproximou com aquela expressão particular que todos os funcionários do hospital reconhecem instantaneamente. O olhar que diz que alguém ligou dizendo que estava doente. O olhar que diz que estamos com falta de pessoal. O olhar que diz: sei que você está exausta, mas preciso que fique. Tessa nem esperou o que ela pedisse. Ela apenas acenou com a cabeça. Obrigada, disse Carla, com alívio estampado no rosto. Te devo uma. Tessa sorriu. O tipo de sorriso cansado que não chega aos olhos. Você me deve cerca de 15. Mas quem está contando? A ala de trauma do Briarhaven General não estava particularmente movimentada naquela noite. Um pescador com um corte profundo no antebraço. Um adolescente que havia batido com a bicicleta e precisava de pontos acima da sobrancelha. Uma senhora idosa com dores no peito que acabou por ter uma indigestão grave. Casos rotineiros. O tipo de turno em que se fica alerta porque se sabe que a calma nunca dura. Na medicina de emergência, as noites tranquilas têm uma maneira de se virar contra você sem aviso prévio. Tessa fez suas rondas com a eficiência experiente de alguém que faz esse trabalho há mais de uma década. Ela ajustou o soro, verificou os sinais vitais e atualizou os prontuários dos pacientes. Segurou a mão de uma criança assustada enquanto um médico examinava uma erupção cutânea suspeita. Explicou os efeitos colaterais dos medicamentos a um familiar confuso, com um tom gentil e paciente que faz as pessoas confiarem em você mesmo quando estão com medo. Limpa um líquido derramado no corredor porque esperar pela limpeza levaria muito tempo e alguém poderia escorregar. Esse é o heroísmo mundano da área da saúde. Os milhares de pequenos atos de cuidado que acontecem nos intervalos entre as emergências. O trabalho que nunca chega às manchetes, nunca é reconhecido, mas mantém as pessoas vivas mesmo assim. Por volta das 11 horas e 45 minutos, Tessa se viu parada na janela da sala de descanso, olhando para a chuva que começava a cair sobre Briarhaven. A cidade costeira parecia cinzenta e borrada através do vidro manchado pela água. As luzes da rua refletiam no asfalto molhado. O oceano, visível à distância, agitava-se escuro e inquieto sob um céu sem lua. Ela pensou em seu apartamento, em sua cama, no livro que estava tentando terminar há 3 semanas. O luxo simples e belo do sono. Mas o que Tessa não sabia, o que nenhum deles sabia,
era que o Briarhaven General estava prestes a se tornar o lugar mais perigoso da cidade. Não por causa do que estava prestes a entrar pelas portas, mas por causa de quem estava esperando lá dentro o tempo todo. Alguém que estava planejando, alguém que estava se preparando, alguém que transformou um lugar de cura em algo completamente diferente. Essa pessoa se revelaria da pior maneira possível. Mas primeiro, alguém precisava ser salvo. Antes de continuarmos, deixe-me perguntar uma coisa. Quantos de vocês já trabalharam em um emprego em que deram tudo de si, seu tempo, sua energia, seu coração, e mal receberam um agradecimento? Se esse é o seu caso, deixe um comentário dizendo: eu entendo você, Tessa. Enfermeiros, professores, socorristas, esta história é para todos vocês. E se você acredita que pessoas como Tessa merecem reconhecimento, clique no botão inscrever-se, porque as pessoas que tentaram destruí-la naquela noite não o farão. 23 horas e 47 minutos. As portas deslizantes da ala de trauma se abriram com um leve chiado e Ava Brooks entrou cambaleando. Ela tinha 26 anos. Cabelos escuros colados ao rosto pela chuva que encharcou todas as camadas de roupa que ela vestia. Jeans rasgados nos joelhos, revelando a pele arranhada por baixo. Um braço envolvia firmemente suas costelas, como se ela estivesse se segurando com pura força de vontade. E na mão esquerda, ela segurava algo com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Uma placa de identificação de prata. Tessa ergueu os olhos de sua estação. O treinamento entrou em ação antes que o pensamento consciente pudesse acompanhar. Hemorragia interna, possíveis fraturas, choque se instalando. Sua mente percorreu os protocolos de triagem automaticamente, como sempre fazia quando alguém entrava por aquelas portas precisando de ajuda. Mas foram os olhos de Ava que a pararam. Não eram os olhos de alguém ferido em um acidente. Não estavam vidrados de dor ou confusão. Eram perspicazes, hipervigilantes, passando rapidamente da entrada para o corredor, para as janelas e de volta. Eram os olhos de alguém sendo caçado. Ava deu 3 passos vacilantes para a frente e sua voz saiu em um sussurro irregular. Preciso de ajuda. Por favor, eles estão chegando. Eles me rastrearam. Não tenho muito tempo. Em 12 anos de enfermagem de emergência, Tessa tinha ouvido muitos pedidos desesperados. Ela tinha ouvido pessoas implorando por analgésicos, por respostas sobre resultados de exames, por alguém para salvar um ente querido que estava morrendo na sala ao lado. Mas algo nessa situação era diferente. A maneira como Ava ficava olhando para as portas, a maneira como sua respiração ficava ofegante, não por causa da dor, mas do pânico. A maneira como ela ficava ali tremendo, não de frio, mas de um medo tão profundo que parecia irradiar dela em ondas. Tessa se moveu rapidamente, já guiando-a em direção a uma cama vazia. Quem está vindo? Quem rastreou você? Ava ergueu a placa de identificação com os dedos trêmulos. O metal refletia a luz fluorescente girando lentamente. Meu pai, ele é comandante da Marinha. Há 2 meses, ele liderou uma operação que derrubou uma rede de contrabando. Armas, dinheiro, pessoas que não perdoam. O comandante James Brooks tinha feito seu trabalho. Ele tinha feito bem. Por 18 meses, ele e sua unidade estavam rastreando uma sofisticada operação de contrabando que transportava armas ilegais através de portos costeiros ao longo da costa leste. A rede tinha conexões que se estendiam por 3 países e geravam milhões em receitas ilegais. Quando Brooks finalmente teve provas suficientes, ele agiu rapidamente, coordenou incursões em 4 estados, apreendeu contêineres cheios de armas automáticas, explosivos, dinheiro embrulhado em plástico e escondido em caixotes com fundo falso. Prendeu 17 pessoas em uma única noite. Ele desmantelou um império. Mas impérios não morrem silenciosamente. Eles se metastatizam. Eles se adaptam. Eles encontram as rachaduras em sua armadura e as exploram sem piedade. E Ava Brooks acabara de se tornar a rachadura de que eles precisavam. Ela sentou-se na beira da cama do hospital, ainda segurando as costelas, e a história saiu de sua boca em fragmentos. Eles hackearam meu aplicativo de carona compartilhada. Não sei como. Eu estava saindo do trabalho, chamei um carro e recebi uma mensagem de um número que não reconheci. Um telefone descartável. Eles sabiam onde eu estava, sabiam meu trajeto. Disseram para eu encontrá-los no pier, onde tinham ido ao meu apartamento. Mandaram uma foto da minha porta da frente. Sua voz falhou. Tessa estendeu a mão e segurou a dela. Eu não fui. Ava continuou. Eu corri tanto que achei que meus pulmões fossem explodir. Atravessei becos onde os carros não podiam me seguir. Me escondi atrás de lixeiras, pulei uma cerca e rasguei minha calça jeans. Eu podia ouvi-los atrás de mim gritando, Endin!
Continuei correndo até ver a placa do hospital brilhando através da chuva. Achei que, se conseguisse chegar lá, estaria segura. Hospitais têm câmeras de segurança, pessoal. Achei que eles não iriam me seguir para dentro. Ela olhou para Tessa com aqueles olhos assombrados. Achei que o hospital me salvaria. Ela achou que o hospital a salvaria. Ela não tinha ideia de que isso quase a mataria. Tessa estava pegando uma gaze quando o alarme de incêndio disparou. O som cortou o silêncio relativo da sala de trauma como uma lâmina. Agudo, implacável, impossível de ignorar. Luzes vermelhas começaram a piscar no teto, lançando sombras alternadas e um brilho vermelho intenso no corredor. O alarme pulsava no ritmo do coração acelerado de Tessa. E por um momento, ela congelou com as mãos ainda estendidas em direção ao armário de suprimentos. Em um hospital, alarmes significam protocolo, significam procedimento, significam que todos se movem de acordo com um plano cuidadosamente ensaiado, que foi treinado com a equipe até se tornar memória muscular. Rotas de evacuação mapeadas e memorizadas. Contagem de pessoas, listas de pacientes verificadas. A segurança varre a área das ambulâncias primeiro. Esse é o procedimento padrão para ameaças de incêndio, porque é onde os veículos de emergência atracam, onde os tanques de oxigênio são armazenados, onde uma faísca pode se tornar catastrófica em segundos. Tessa observou 2 seguranças passarem correndo por sua estação, com os rádios chiando com atualizações de status, indo em direção à área com a urgência concentrada de homens seguindo o protocolo. A ala de trauma de repente parecia exposta, vulnerável, como se uma porta tivesse sido deixada destrancada em um bairro onde as portas deveriam permanecer trancadas. Mas não era um incêndio. Através das portas de correr, 3 homens entraram. Vestiam uniformes de paramédicos azuis marinho impecáveis, do tipo com faixas refletoras nos ombros e emblemas do condado nas mangas. Carregavam malas médicas, do tipo padrão com cruzes vermelhas estampadas nas laterais. Moviam-se com a confiança de pessoas que pertenciam ao local, que já tinham atravessado aquelas portas centenas de vezes, que sabiam exatamente para onde iam e por quê. Mas Tessa havia trabalhado com todas as equipes de paramédicos de Briarhaven. Ela conhecia seus rostos, ela conhecia seus jeitos de andar. O jeito que Martinez sempre conduzia com o ombro esquerdo. O jeito que Chun se movia com aquela leve claudicação devido a uma antiga lesão no joelho. O jeito que Rodrigues sempre se anunciava com uma piada antes mesmo de passar pela entrada. Ela conhecia suas vozes, seus hábitos, seus pedidos de café. Ela não conhecia esses homens. O líder deu um passo à frente, seus olhos examinando a enfermaria com precisão mecânica. Ele era alto, talvez 1,88 metros, com um físico que sugeria treinamento militar ou muita academia. Seu rosto era comum, o tipo de rosto que você esqueceria 5 minutos depois de passar por ele na rua, mas seus olhos eram diferentes. Frios, concentrados, clínicos. Ele mostrou um crachá na recepção, com um movimento suave e experiente. Transferência do Hospital Geral do Condado, disse ele, com voz monótona e profissional. Estamos aqui para uma paciente, uma jovem. Admissão por trauma. Nos últimos 30 minutos, o sangue de Tessa gelou. Ela olhou para Eva, que estava sentada na cama atrás de uma cortina parcialmente fechada. A jovem estava completamente rígida, com o rosto sem cor. Sua mão segurava a placa de identificação com tanta força que a corrente estava cortando sua palma. Seus olhos, arregalados de reconhecimento e terror, fixaram-se no homem. Ela sabia. Ela sabia exatamente quem eles eram. Os olhos do homem à frente percorreram a enfermaria metodicamente. Passaram pelo paciente idoso na cama 3. Passaram pelo pescador que estava tendo o braço enfaixado na cama 5. Passaram pelas estações vazias e pelos carrinhos de suprimentos. E então pousaram em Ava. Ele sorriu. Não era um sorriso caloroso, nem mesmo era um sorriso cruel. Era o sorriso de alguém que havia encontrado exatamente o que procurava, que havia completado uma tarefa, que agora podia marcar uma caixa e passar para o próximo item da lista. Eficiente, frio, definitivo. Lá está ela, disse ele. E foi então que Tessa Monroe tomou a decisão que mudaria tudo. Sua mente percorreu as opções em um único batimento cardíaco. Chamar a segurança, mas eles estavam na área das ambulâncias, muito longe. Apertar o botão de pânico, mas esses homens alcançariam Ava antes que a ajuda chegasse. Gritar, mas isso só aceleraria qualquer violência que estivesse prestes a acontecer. Todas as opções pareciam erradas. Todos os caminhos levavam à mesma conclusão terrível, exceto um. O que ela fizesse a seguir tinha que ser perfeito.
Um movimento errado, um momento de hesitação, um sinal que revelasse sua intenção, e ambas morreriam naquele corredor. Tessa não pensou, ela agiu. Sua mão se estendeu e agarrou o pulso de Ava com uma força que deixaria hematomas. Não havia tempo para delicadeza nem para explicações. Ela puxou com força, tirando Ava da cama. Vá para debaixo da cama agora. Ava bateu com força no chão, o impacto tirando o fôlego de suas costelas já danificadas. Mas o medo é um anestésico poderoso, e ela não hesitou. Ela se esgueirou para baixo da estrutura de metal com os cotovelos e joelhos, movendo-se com a velocidade desesperada de uma presa que sabe que o predador está perto. Tessa chutou um carrinho de suprimentos na frente da cama, as rodas rangendo enquanto ele rolava para a posição, criando uma barreira fina que não impediria ninguém, mas poderia ganhar alguns segundos. O espaço debaixo da cama de hospital tinha apenas 60 centímetros de altura, um mundo esquecido de poeira e sujeira institucional. O chão era de linóleo frio pressionado contra a bochecha de AA. O cheiro era insuportável, desinfetante tentando, sem sucesso, mascarar algo mais antigo. Mas, acima de tudo, havia o cheiro do medo. Seu próprio medo, agudo e metálico na parte de trás da garganta. Debaixo da cama, Ava podia ver apenas uma pequena parte do mundo. Sapatos, os 60 centímetros inferiores das paredes e botas. 3 pares de botas se aproximando com passos medidos e confiantes. Acima dela, Tessa endireitou-se. Ela forçou seu rosto a assumir uma expressão neutra, profissional, recorrendo a 12 anos de prática em manter a compostura, quando tudo dentro dela gritava. "Posso ajudá-los?" perguntou ela, seu tom transmitindo a quantidade certa de cortesia cansada. O homem à frente aproximou-se com 1,80 metros de altura, olhos mortos que refletiam as luzes fluorescentes, mas não revelavam nada por trás deles. Sua voz era como cascalho suavizado por anos de uso. "Estamos procurando Ava Brooks. Disseram-nos que ela se registrou aqui." "Ninguém com esse nome", disse Tessa sem hesitar. "Talvez seja melhor tentar o Manor no final do corredor. Vire à esquerda na enfermaria." Suas botas se aproximaram. Debaixo da cama, Ava os observava se aproximar centímetro por centímetro. Botas de couro preto com biqueira de aço, do tipo projetado para arrombar portas. Eles pararam a centímetros de seu rosto. Ela podia ver os solados, pedacinhos de cascalho presos nas ranhuras. Ela poderia ter estendido a mão e tocado nelas. Ela pressionou a mão sobre a boca com tanta força que seus dentes cortaram seu lábio. "Tem certeza disso, enfermeira?" A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Debaixo da cama, os olhos de Ava se arregalaram. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Seu corpo inteiro tremia, os músculos travados pelo terror, tão completo que ela pensou que poderia se despedaçar. Acima, Tessa encontrou o olhar dele e manteve-o positivo. Por 5 segundos, o mundo prendeu a respiração. 5 segundos em que tudo ficou equilibrado na ponta de uma faca. 5 segundos em que Tessa podia sentir seu coração bater em sua garganta. 5 segundos em que Ava contou todas as orações desesperadas que havia aprendido quando criança. Então o homem acenou com a cabeça. Um único movimento brusco da cabeça. Ele se virou e foi embora. Debaixo da cama, Ava observou as botas se afastarem. 1 passo, 2 passos, 5 passos, 10. Os outros 2 pares seguiram. As portas deslizantes se abriram com um chiado. Eles passaram. As portas se fecharam. Ava desabou em soluços silenciosos, os ombros tremendo, a boca ainda coberta, porque não confiava em si mesma para não gritar. Tessa não exalou até ouvir a porta fechar completamente. Se você está assistindo a isso e seu coração está batendo forte, você não está sozinho. Este é exatamente o momento em que você deve apertar o botão curtir, porque esta história está prestes a ficar ainda mais intensa. E se você não suporta pessoas que atacam inocentes, deixe um comentário dizendo: "Sem piedade para predadores. Vamos formar um exército de pessoas que defendem a justiça." Porque Ava e Tessa vão precisar de todos nós antes que esta noite termine. Elas tinham talvez 3 minutos antes que aqueles homens percebessem que haviam sido enganados. Tessa puxou Ava para que ela se levantasse, segurando-a enquanto ela cambaleava. "Precisamos ir agora." "Para onde?" A voz de Ava era quase um sussurro. "Eles estão em toda parte. Confiem em mim." A mente de Tessa já estava trabalhando, analisando as opções com a mesma precisão clínica que ela usava para a triagem. Ela pegou roupas cirúrgicas sobressalentes de um armário de suprimentos, uma calça cirúrgica, uma blusa e um gorro. Ela enrolou o cabelo escuro característico de Ava sob o gorro, colocou uma máscara cirúrgica em seu rosto
E em 30 segundos, Ava Brooks passou de fugitiva procurada a uma paciente anônima, pronta para ser transportada. Tessa pegou uma cadeira de rodas no corredor, colocou Ava nela, jogou um cobertor sobre seu colo e começou a empurrá-la. O truque para se esconder em um hospital é agir como se você pertencesse ao lugar. Tessa sabia disso instintivamente. Ela se movia com determinação. Não muito rápido, o que chamaria a atenção, nem muito devagar, o que pareceria suspeito. Ela acenava com a cabeça para os colegas que passavam pelo corredor. Quando um residente a parou para perguntar sobre o prontuário de um paciente no quarto 412, ela respondeu sem interromper o passo. Sua voz estava firme, apesar da adrenalina inundando seu sistema. Tudo isso enquanto seu coração batia tão forte contra as costelas que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Elas passaram por 2 dos falsos paramédicos no corredor principal. Os homens estavam parados perto da enfermaria central, falando em voz baixa, os olhos examinando todos que passavam. Tessa manteve o ritmo moderado e a expressão neutra. Ela ajustou o aperto nas alças da cadeira de rodas e continuou andando. Ava ficou perfeitamente imóvel debaixo do cobertor, com o rosto escondido atrás da máscara e a touca cirúrgica puxada para baixo. Nenhum dos 2 homens olhou 2 vezes. Tessa virou a esquina com as mãos tremendo agora que estavam fora de vista. Ela empurrou a cadeira em direção ao elevador de serviço no final do corredor. Um elevador mais antigo e lento que a maioria dos funcionários evitava, mas que as levaria para longe do andar principal. As portas se abriram. Ela empurrou Ava para dentro e apertou o botão do 3º andar. As portas se fecharam. Os joelhos de Tessa quase cederam. Ela segurou as alças da cadeira de rodas para se manter em pé. Ainda não estamos seguras, sussurrou ela. Eles vão revistar todos os andares. Precisamos tirar você do prédio. Mas como? Ava olhou para ela, com a máscara abaixada, os olhos desesperados. Eles estão vigiando as saídas. Tessa ainda não tinha uma resposta, mas estava prestes a tropeçar em algo que mudaria completamente a questão. O elevador parou no 3º andar. Nível de manutenção. As luzes aqui eram mais fracas. Luminárias antigas que não eram atualizadas há anos. Os corredores estavam vazios, silenciosos de uma forma que parecia deliberada, em vez de pacífica. Tessa empurrou Ava em direção a uma escada no final do corredor, uma saída de serviço que levava a uma doca de carga que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Foi então que ela ouviu a voz. Tessa parou no meio do passo. Os olhos de Ava se arregalaram, sua mão agarrou o apoio de braço da cadeira de rodas. A voz vinha de trás da porta da escada, baixa, urgente, masculina. Tessa pressionou um dedo nos lábios, o sinal universal para silêncio. Ela gesticulou para Ava ficar para trás. Então ela se aproximou silenciosamente, seus sapatos silenciosos contra o linóleo, e pegou seu telefone. Seu polegar encontrou o botão de gravar por instinto, memória muscular de um mundo onde a documentação poderia significar a diferença entre justiça e nada. A voz era filtrada pela porta de metal, abafada, mas clara o suficiente. Os códigos de acesso estão no sistema. 3º andar, ala de manutenção. O pendrive está no cofre de medicamentos. Você precisará do meu crachá para passar pela segurança. O estômago de Tessa caiu como um elevador com cabos cortados. Ela conhecia aquela voz. Sua respiração ficou presa na garganta. Sua mão começou a tremer. O pagamento foi liberado há 10 minutos. Apenas pegue-a e saia. Sem testemunha. O celular tremia tão violentamente nas mãos de Tessa que ela quase o deixou cair. Ela o pressionou contra o peito para se acalmar. Sentiu seu coração batendo forte contra a palma da mão. Atrás dela, Ava articulou silenciosamente. Quem é? Tessa se afastou da porta, sua mente correndo por 1000 conexões ao mesmo tempo. Porque a voz atrás daquela porta pertencia ao Dr. Marcus Holloway, o administrador do hospital, o homem que organizava eventos de arrecadação de fundos para a equipe e se lembrava do aniversário de todos. O homem que contratou Tessa pessoalmente há 12 anos, que apertou sua mão e disse que ela seria um trunfo para o Briarhaven General. O homem que acabou de vender um paciente a assassinos por dinheiro. Mais tarde, os investigadores descobririam como isso aconteceu. Holloway tinha dívidas de jogo, na casa das centenas de milhares, o tipo de buraco do qual você não consegue sair com o salário de um administrador de hospital. A rede de contrabando o encontrou da mesma forma que os predadores sempre encontram as fraquezas. Eles procuraram por ela. Eles pressionaram. Eles ofereceram uma saída. Tudo o que ele precisava fazer era fornecer acesso.
Um paciente, uma noite, dinheiro fácil. Só que Tessa Monroe tinha acabado de ouvir tudo. Se você já foi traído por alguém em quem confiava, esse momento é diferente, não é? Alguém que sorria na sua cara enquanto te apunhalava pelas costas. Se essa é a sua história, comente. Eu conheço essa dor. E vamos lembrar uns aos outros que não estamos sozinhos. E se você acredita que pessoas corruptas como o Dr. Holloway devem ser expostas, inscreva-se, porque esta história está prestes a fazer justiça da maneira mais satisfatória possível. Tessa puxou Ava de volta para as sombras, longe da porta da escada, longe da voz que acabara de destruir tudo o que ela pensava saber sobre seu local de trabalho. Temos dois problemas, ela sussurrou, sua voz firme, apesar da adrenalina correndo em suas veias. Tirar você daqui com segurança e impedir que eles façam isso com outra pessoa. O que você está pensando? Tessa olhou para o ícone de gravação em seu celular, ainda piscando em vermelho, com a evidência que poderia destruir Holloway e derrubar toda a operação. Seu polegar pairou sobre o botão de parar, mas ela continuou gravando. Cada segundo de áudio poderia ser importante. Estou pensando que não devemos fugir. Devemos lutar. Ela guiou Ava até um armário de suprimentos 3 portas adiante, um espaço apertado cheio de produtos de limpeza e caixas de máscaras cirúrgicas. O cheiro de alvejante era insuportável, mas era escuro e escondido. E naquele momento, era tudo o que importava. Tessa fechou a porta quase completamente, deixando apenas uma fresta para entrar luz suficiente para enxergar. Então ela percorreu seus contatos até encontrar o nome que precisava. Detetive Sarah Chung. Elas haviam trabalhado juntas 2 anos atrás, quando um paciente foi atacado no estacionamento do hospital. Shin foi meticulosa, profissional, e deu a Tessa seu número direto com instruções para ligar se algo parecesse errado no hospital. Tessa nunca imaginou que realmente precisaria usá-lo. O telefone tocou 2 vezes antes de Shin atender. Sarah, é Tessa Monroe, do Briar Haven General. Preciso de agentes federais. Agora temos homens armados se passando por paramédicos caçando uma testemunha e um administrador do hospital ajudando-os. Tenho provas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Não era hesitação, era cálculo. A voz de Shin, quando finalmente falou, era firme e profissional. Cada palavra era dita com urgência. Você está em perigo imediato? Sim. Quanto tempo você consegue aguentar? Tessa olhou para Ava, para a jovem que havia corrido sob chuva, dor e terror apenas para sobreviver, para a placa de identificação prateada ainda apertada em sua mão, para o medo em seus olhos que lentamente, de forma impossível, começava a se misturar com outra coisa. Esperança. O tipo de esperança frágil e desesperada que vem da percepção de que você não está mais sozinha. O tempo que for necessário. Nos 17 minutos seguintes, Tessa e Ava jogaram o jogo de esconde-esconde mais perigoso que qualquer uma delas já havia experimentado. Os falsos paramédicos se dividiram, um na ala leste e outro na oeste, e o terceiro coordenando tudo da área de ambulâncias. Eles vasculhavam andar por andar, metódicos e minuciosos, verificando cada quarto, cada corredor, cada lugar onde uma jovem apavorada poderia tentar se esconder. Mas Tessa conhecia aquele hospital como a palma da sua mão. Cada atalho, cada beco sem saída, cada quarto que podia ser trancado por dentro. 12 anos de turnos duplos e chamadas de emergência tinham gravado este edifício na sua memória muscular. E agora esse conhecimento tornou-se a sua tábua de salvação. Escondiram-se num armário de suprimentos quando ouviram passos a aproximarem-se. Ava encostou-se às prateleiras cheias de gás e tubos, tornando-se o mais pequena possível. Tessa segurou a porta fechada por dentro. Não havia fechadura, apenas o peso do seu corpo e suas preces. A maçaneta da porta girou. Tessa apoiou os pés no chão, com o ombro pressionado contra a porta. Ava prendeu a respiração até seus pulmões arderem. A porta chacoalhou e parou. Os passos se afastaram. Tessa percebeu que precisavam mover o pendrive, aquele que Holloway havia mencionado. Se os homens o pegassem, teriam vantagem. Ela mandou Ava se esconder em um banheiro. E em seguida, entrou na sala de medicamentos usando suas credenciais de enfermeira. Encontrou o pendrive colado dentro de um armário de suprimentos, exatamente onde Holloway havia dito que estaria. Ela o colocou no bolso, virou-se e ficou cara a cara com um dos homens. Procurando por algo, enfermeira. A mente de Tessa ficou em branco. O puro terror inundou cada sinapse. Então, o treinamento entrou em ação. Morfina para o quarto 217.
paciente com dor intensa. Ela pegou um frasco da prateleira, segurou-o e manteve as mãos firmes com pura força de vontade. O homem a estudou. 5 segundos, 10. Seus olhos se moveram do rosto dela para o frasco e para o crachá de identificação. Então, ele acenou com a cabeça. Deixou-a passar. Tessa se afastou, sem correr. Cada passo parecia uma eternidade. Quando ela encontrou Ava novamente, suas mãos ainda tremiam. Ela teve uma nova ideia. O que você acha de se esconder em roupas sujas? Ava subiu em um carrinho de lavanderia industrial e Tessa a cobriu com lençóis que cheiravam a desinfetante e fluidos corporais. Elas passaram pelo homem à frente no corredor principal. Ele mal olhou para a enfermeira empurrando a roupa suja. Sua atenção estava voltada para o telefone, coordenando a busca. Elas estavam a 30 segundos da doca de carga, a 30 segundos da fuga. E foi aí que tudo deu errado. Elas quase conseguiram. A doca de carga ficava a 6 metros de distância. Tessa podia ver a porta aberta com uma cunha de borracha. Podia sentir o ar frio da noite entrando pela fresta. Podia ouvir o som da chuva batendo no asfalto lá fora. A liberdade estava tão perto que Ava podia senti-la. O gosto metálico da esperança, misturado com o cobre do medo, ainda cobria sua língua. Foi quando o Dr. Marcus Holloway entrou no corredor. Ele apareceu de um corredor lateral, bloqueando o caminho para o Kid. Seu rosto estava pálido, sem cor sob a luz fluorescente forte. Seus olhos transmitiam o tipo de desespero que vem de um homem que sabe que já perdeu, mas não consegue parar de tentar salvar algo, qualquer coisa, dos escombros de suas escolhas. Tessa, pare. Tessa congelou, as mãos ainda segurando o carrinho de roupa suja. Atrás dela, Ava saiu de debaixo dos lençóis, com as pernas tremendo tanto que precisou se segurar na borda de metal para se manter em pé. Saia do caminho, Marcos. Não posso fazer isso. Havia algo quebrado em sua voz. Não era um apelo, nem uma ameaça, apenas um vazio. A voz de um homem em pé nas ruínas de sua própria vida. Você a traiu, disse Tessa. E sua voz estava mais fria do que ele jamais tinha ouvido. 12 anos trabalhando juntos, compartilhando pausas para o café, emergências tarde da noite e reuniões departamentais. E nada daquele calor permanecia. Por dinheiro, você os deixou entrar neste hospital, em um lugar onde as pessoas vêm em busca de ajuda. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Tessa pegou seu celular, ergueu-o para que ele pudesse ver a tela, o aplicativo de gravação ainda funcionando, o cronômetro mostrando exatamente quanto da conversa dele ela havia capturado. Tenho sua confissão, cada palavra. A detetive Chun já está a caminho com agentes federais. Acabou, Marcos. O rosto de Holloway desmoronou. Por um momento, ele pareceu que ia chorar. Seus ombros caíram para a frente. Suas mãos, que estavam cerradas ao lado do corpo, ficaram flácidas. Naquele instante, ele não era um administrador de hospital, nem um conspirador, nem um homem que havia vendido um paciente por dinheiro. Ele era apenas alguém que havia feito escolhas terríveis e estava finalmente enfrentando as consequências de forma brutal. Então, algo mudou. Seu maxilar se contraiu. Seus olhos endureceram. A resignação deu lugar a algo mais perigoso, o instinto animal encurralado que leva as pessoas a fazerem coisas desesperadas. Ele enfiou a mão no bolso do casaco. Ava engasgou. Tessa colocou-se à frente dela, colocando o corpo entre Holloway e a jovem que passara a última hora a proteger. Marcos, não. A mão dele saiu do bolso, não segurando uma arma, mas um telefone. Já lhes liguei, disse ele baixinho. Disse-lhes que você tem a pendrive. Eles estão a caminho e não se importam com quem terão que matar para obtê-lo. As palavras pairaram no ar como veneno. Tessa sentiu os dedos de AA agarrarem a parte de trás de seu uniforme. Sentiu o peso do que Holloway acabara de fazer pairar sobre eles como um cobertor sufocante. Ele não havia sacado uma arma. Ele havia feito algo pior. Ele os havia entregado. Ele os transformara de caçadores em caçados novamente. Ele comprou talvez 5 minutos da boa vontade dos homens, oferecendo às mesmas pessoas que poderiam destruí-lo. Por quê? A voz de Tessa falhou. Por que você faria isso? Você me contratou, Marcos. Você está aqui há 20 anos. Você fez um juramento. Eu fiz empréstimos que não poderia pagar, disse ele. E agora as lágrimas corriam pelo seu rosto, mesmo que sua expressão permanecesse dura. Fiz apostas que não pude cobrir. Eles me encontraram. Eles são meus donos. E quando me pediram para fazer essa única coisa, apenas fingir que não via nada por uma noite, apenas dar-lhes acesso por algumas horas, pensei que tudo acabaria ali. Achei que poderia pagar a dívida e sair limpo, mas nunca acaba ali. Tessa disse. Não, sussurrou Holloway. Nunca acaba.
Foi quando a sirene começou. No início, elas estavam distantes, depois, mais próximas, e então bem do lado de fora, tão altas que abafavam o som da chuva. Luzes vermelhas e azuis inundavam as janelas, pintando o corredor com ondas alternadas de cores. Não era a sirene única da segurança do hospital, nem os 2 ou 3 veículos da polícia local. Era um comboio. Era uma operação. Agentes federais, a cavalaria havia chegado. A porta da doca de carga se abriu. Equipes da SWAT invadiram a entrada, armadas e coordenadas, movendo-se com o tipo de precisão que vem de milhares de horas de treinamento. Eles se espalharam pelos corredores, gritando ordens, botas trovejando contra o linóleo. Os falsos paramédicos se dispersaram. O da ala leste tentou correr pela baía de ambulâncias e foi derrubado por 3 agentes antes de dar 5 passos. Ele bateu com força no chão, com o rosto pressionado contra o piso e os braços torcidos atrás das costas. O segundo sacou uma arma de sua bolsa médica e foi desarmado em segundos. A arma foi jogada no chão e seu corpo foi empurrado contra a parede. O terceiro, o líder com olhos sem vida e voz suave, levantou as mãos imediatamente. Ele sabia quando estava derrotado. Ele se rendeu sem lutar. Expressão vazia, já calculando seu próximo passo. Os agentes se moviam pelos corredores como um balé tático. Eficientes, avassaladores, imparáveis, e o Dr. Marcus Holloway. Ele apenas ficou ali, ombros caídos sob o peso de tudo o que havia feito, mãos ao lado do corpo, esperando pelas algemas que sabia que viriam. Um agente se aproximou dele, lendo seus direitos com uma voz profissional e completamente desprovida de simpatia. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você em um tribunal. As algemas se fecharam, metal contra os ossos dos pulsos, o som de uma vida chegando ao fim. Enquanto o levavam, passando por Tessa, ele olhou para ela uma última vez. Sinto muito, sussurrou. Tessa não respondeu. Ela não acenou com a cabeça. Ela não reconheceu o pedido de desculpas de forma alguma. Ela apenas ficou ali, com o braço em volta dos ombros de Ava, e viu-o ser levado. Porque pedir desculpa não restaura a confiança. Pedir desculpa não desfaz o perigo em que ele as colocou. Pedir desculpa não devolve as vidas que ele estava disposto a sacrificar para a sua própria salvação. Pedir desculpa, no final, não significa nada. O comandante James Brooks chegou 43 minutos depois. Tessa ouviu o veículo antes de o ver. O barulho característico de um transporte militar cortando as sirenes que se dissipavam e o som dos agentes ainda protegendo o local. Ela estava sentada em um banco na área das ambulâncias, com um cobertor sobre os ombros que alguém havia colocado ali sem que ela percebesse. Ava sentou-se ao lado dela em silêncio, ainda processando tudo o que havia acontecido. A adrenalina estava começando a diminuir, deixando para trás o tipo de exaustão profunda que vem de sobreviver a algo que você não tinha certeza se sobreviveria. O veículo parou e a porta se abriu. O comandante James Brooks saiu em uniforme completo. Ele era um homem alto, facilmente com 1,90 metros, ombros largos e o tipo de postura que só vem de décadas de serviço militar. O tipo de presença que preenche uma sala antes mesmo de ele falar. Seu uniforme estava impecável, apesar da hora tardia, decorado com fitas e insígnias que falavam de uma carreira construída com disciplina e sacrifício. Mas quando seus olhos encontraram sua filha viva, machucada, enrolada em um cobertor de hospital com seus cabelos escuros ainda úmidos da chuva, seu rosto simplesmente se desfez. Toda aquela compostura, toda aquela postura militar, todos aqueles anos de treinamento para manter a calma sob pressão, tudo desmoronou em um instante. Ava o viu e se levantou. Suas pernas estavam trêmulas, seu corpo gritava pela aprovação da noite, mas ela correu, ou tentou. Era mais uma corrida cambaleante, sua respiração entrecortada por soluços. Ela vinha se contendo há horas. Eles colidiram no meio da baía de ambulâncias, sem palavras, apenas se abraçando. Brooks envolveu sua filha com os braços e a puxou para perto, uma mão acariciando a nuca dela, como fazia quando ela era uma menina acordando de pesadelos. Ava enterrou o rosto no ombro dele e, finalmente se permitiu chorar. Não as lágrimas silenciosas e aterrorizadas que ela derramara debaixo da cama do hospital ou no armário de suprimentos. Um choro verdadeiro, do tipo que vem quando você percebe que está seguro, que conseguiu, que as pessoas que queriam machucá-lo falharam. Os ombros de Brooks tremiam. Ele pressionou o rosto nos cabelos dela e a segurou como se soltá-la significasse perdê-la novamente. Tessa observava à distância, exausta,
finalmente permitindo-se sentir todo o peso do que acabavam de passar. Suas mãos ainda tremiam. Suas pernas pareciam prestes a ceder. Ela havia agido movida pela adrenalina pura por mais de 1 hora. E agora que tudo havia acabado, agora que Ava estava segura, os homens estavam sob custódia e o perigo havia passado. Seu corpo estava cobrando o preço por tudo o que ela havia exigido dele. Depois de um longo momento, talvez 2 minutos, talvez 5, o tempo havia perdido todo o significado. Brooks olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto molhado de lágrimas das quais ele não se envergonhava. Ele viu Tessa sentada ali, observando-os, e algo passou por sua expressão. Reconhecimento, compreensão, gratidão tão profunda que não podia ser contida. Ele se aproximou. Ava ainda estava debaixo do seu braço. Enfermeira Monroe. Tessa acenou com a cabeça, sem confiar na sua voz. Você salvou a vida da minha filha. Fiz o meu trabalho, disse Tessa, as palavras automáticas desviando a atenção. Brooks abanou a cabeça lentamente. Não, você fez mais do que isso. Você colocou-se entre a minha filha e as pessoas que a queriam morta. Você superou assassinos treinados com nada mais do que o seu conhecimento deste hospital e a sua recusa em desistir. Você expôs a corrupção nos níveis mais altos do seu local de trabalho. Você fez tudo isso sem armas, sem apoio e sem garantia de que sobreviveria à noite. Ele fez uma pausa, a voz cheia de emoção. Isso não é um trabalho. Isso é heroísmo. Os olhos de Tessa se encheram de lágrimas. O peso da noite finalmente a atingiu por completo. Ela estava tão concentrada em sobreviver, em manter Ava segura, em ficar um passo à frente dos homens que as perseguiam, que não se permitiu pensar no que tudo isso significava. Mas ouvir isso dito em voz alta por esse homem que passou toda a sua vida a serviço, que entendia a coragem de uma forma que a maioria das pessoas nunca entenderia, abriu algo dentro dela. Eu simplesmente não podia deixar que eles a levassem, sussurrou Tessa. Brooks sorriu. Era um sorriso cansado, desgastado nas bordas, mas genuíno. Grato de uma forma que ia além das palavras. Eu também não. Graças a Deus ela encontrou você. Ava estendeu a mão e segurou a de Tessa, apertando-a com força. Obrigada, disse ela com a voz embargada pelo choro. Obrigada por me ver, por acreditar em mim, por não deixar que eles... Sua voz se quebrou. Ela não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Tessa lhe apertou a mão de volta. Você está segura agora. É tudo o que importa. Nas semanas seguintes, toda a extensão da conspiração se desenrolou como um fio puxado de um suéter, revelando um padrão muito mais complexo e perturbador do que qualquer um havia inicialmente suspeitado. Os 3 homens presos naquela noite faziam parte de uma célula maior, remanescentes da rede de contrabando que o comandante Brooks havia desmantelado 2 meses antes. Investigadores federais descobriram que eles vinham planejando a infiltração no hospital há meses, esperando o momento certo para atacar, reunindo informações e coletando dados. Eles rastrearam os movimentos de Ava, hackearam sua conta de carona solidária, monitoraram suas redes sociais e criaram um perfil de suas rotinas e vulnerabilidades. O falso alarme de incêndio foi acionado remotamente, usando equipamentos que eles haviam instalado no prédio dias antes. Os uniformes dos paramédicos eram réplicas exatas, incluindo o emblema do condado e os números dos crachás. Eles pensaram em tudo, quase tudo. Não contavam com Tessa Monroe. A história do Dr. Marcus Holloway veio à tona aos poucos durante a investigação. As dívidas de jogo eram reais. Ele devia mais de $200 mil americanos a sites de apostas online e credores privados. O tipo de pessoa que não aceita planos de pagamento ou perdão. A rede de contrabando o encontrou da mesma forma que os predadores sempre encontram as fraquezas, procurando por elas. Eles o abordaram 6 meses antes com uma oferta que ele não poderia recusar. Pague suas dívidas. Saia limpo. Tudo o que você precisa fazer é fornecer acesso quando pedirmos. Só uma vez, eles disseram. Uma noite, eles disseram. Ninguém vai se machucar, eles disseram. Mas nunca é só uma vez. Holloway aprendeu isso tarde demais. Depois do primeiro favor, veio o segundo, depois o terceiro. Quando lhe pediram para ajudá-los a se infiltrar no hospital, para sequestrar e provavelmente matar a filha de um comandante da Marinha, ele já estava tão envolvido que recusar significaria sua própria morte. Então ele fez uma escolha. Ele escolheu sua vida em vez de Aves. Ele se declarou culpado de conspiração e cumplicidade em tentativa de sequestro. O juiz o condenou a 8 anos de prisão federal. Ele perdeu sua licença médica, perdeu sua pensão, perdeu sua reputação,
Perdeu tudo o que levou 20 anos para construir. Sua esposa pediu o divórcio 3 semanas após sua prisão. Seus filhos pararam de atender suas ligações. O preço de suas escolhas foi total. Mas o pendrive que Tessa havia conseguido do cofre de medicamentos acabou sendo ainda mais valioso do que qualquer um imaginava. Ela continha registros financeiros ligando a rede de contrabando a 3 outros administradores hospitalares em todo o país, em Baltimore, Charleston e Jacksonville. A rede vinha comprometendo sistematicamente as instalações de saúde ao longo da costa leste, transformando-as em pontos de acesso para tudo, desde lavagem de dinheiro até eliminação de testemunhas. O FBI usou as provas de Tessa para desmantelar o que chamou de um dos esquemas criminosos de acesso médico mais sofisticados da história dos Estados Unidos. Outras 17 prisões foram feitas nos meses seguintes. Milhões de dólares em fundos ilegais foram apreendidos e novos protocolos de segurança foram implementados em hospitais de todo o país para evitar infiltrações semelhantes. Mas o resultado mais importante foi que Ava Brooks sobreviveu. Ela concluiu seu mestrado em serviço social naquela primavera, atravessando o palco com seu pai na plateia, seu uniforme impecável, seus olhos molhados de orgulho. Ela começou a trabalhar com organizações de apoio a veteranos, ajudando famílias de militares a lidar com os desafios que essa vida trazia. As missões, o trauma, o medo de amar alguém que regularmente se colocava em perigo. Ela nunca esqueceu como era ser perseguida, estar aterrorizada, ser salva. Uma vez por ano, no aniversário daquela noite, ela visita o Hospital Geral Breyer Haven. Ela leva flores, sempre rosas, sempre amarelas, a cor da amizade e da gratidão. Ela não as traz para si mesma, ela as traz para Tessa. No primeiro ano, ela encontrou Tessa na enfermaria durante um raro momento de silêncio na ala de trauma. Tessa ergueu os olhos de seus prontuários e viu Ava parada ali, segurando um buquê embrulhado em papel pardo. E por um momento, nenhuma das duas falou nada. Então Ava sorriu, Tessa sorriu de volta e elas se abraçaram. O tipo de abraço que as pessoas dão quando passam por algo juntas que ninguém mais jamais compreenderá totalmente. Obrigada, disse Ava, por tudo. Você já me agradeceu, respondeu Tessa. Eu sei, mas preciso continuar dizendo isso porque preciso que você saiba que estou aqui, que estou viva, que estou construindo uma vida. Tudo por causa do que você fez naquela noite. Tessa pegou as flores com os olhos brilhando. Você teria feito o mesmo por mim? Espero que sim, disse Ava. Eu realmente espero que sim. No segundo ano, elas tomaram café juntas na cafeteria do hospital. Ava contou a ela sobre seu trabalho com famílias de veteranos, sobre as pessoas que estava ajudando, sobre como seu pai havia se aposentado do serviço ativo, mas estava prestando consultoria ao Departamento de Defesa sobre redes de contrabando. Tessa contou-lhe sobre uma promoção que tinha recebido, sobre novos protocolos que o hospital tinha implementado, sobre como tinha sido convidada para falar numa conferência de enfermagem sobre tomada de decisões em situações de crise. No terceiro ano, Ava trouxe alguém com ela, um jovem que apresentou como seu noivo, um professor que tinha conhecido numa angariação de fundos de um grupo de apoio a veteranos. Ele apertou a mão de Tessa e disse: "Ouvi falar muito de você. Obrigado por me dar a chance de conhecê-la." No quinto ano, a tradição já era sagrada. Ava chegava com flores. Elas tomavam café, conversavam sobre suas vidas, o bom e o ruim, o comum e o extraordinário, e se lembravam daquela noite sem se deter nela, sem deixar que ela as definisse, mas reconhecendo que ela as havia mudado de maneiras que ainda estavam descobrindo. Tessa nunca buscou reconhecimento pelo que havia feito. Ela recusou pedidos de entrevista de emissoras de notícias locais. Recusou um prêmio do conselho do hospital. Quando os colegas perguntavam sobre aquela noite, ela mantinha suas respostas breves e desviava a atenção, porque para ela, o que aconteceu não tinha a ver com heroísmo ou reconhecimento. Tinha a ver com fazer o que era certo quando o momento exigia. Tinha a ver com ver alguém que precisava de ajuda e se recusar a desviar o olhar. Era sobre manter a postura quando todos os outros abandonaram seus postos. Era sobre ser o tipo de pessoa que, quando confrontada com uma escolha impossível, escolheu a coragem em vez do conforto, a justiça em vez da segurança, a vida de outra pessoa em vez da sua própria. E no final, foi isso que fez toda a diferença. Então, o que podemos aprender com a história de Tessa Monroe? É uma questão que vale a pena refletir por um momento, porque a resposta fácil é que o bem triunfa sobre o mal, que os heróis salvam o dia, que a justiça prevalece. Essas respostas são verdadeiras, mas não são completas.
Elas não capturam todo o peso do que aconteceu naquela noite no Hospital Geral de Briarhaven, ou o que isso significa para o resto de nós que vivemos nossas vidas comuns, longe de momentos de tão clara moralidade. A questão sobre os heróis é a seguinte: eles não se anunciam, não enviam comunicados à imprensa, não esperam pela iluminação certa, nem ensaiam suas falas antes de se colocarem em perigo. Não esperam pela permissão de administradores, pela aprovação de comitês ou pelo consenso das multidões. Não calculam probabilidades, não fazem análises de custo-benefício, nem esperam que outra pessoa haja primeiro para que possam seguir com segurança atrás dela. Eles simplesmente veem um momento em que são necessários e dão um passo à frente. Tessa Monroe estava exausta naquela noite, cansada até os ossos, daquele jeito que só vem depois de trabalhar um turno duplo em uma ala de trauma, onde cada paciente é a emergência de alguém, a crise de alguém, o pior dia de alguém. Ela já tinha dedicado 12 horas ao seu trabalho. Seus pés doíam, suas costas doíam, sua irmã estava irritada, seus planos para o jantar estavam arruinados. Ela tinha todos os motivos, todas as justificativas, todas as desculpas para ignorar Ava Brooks quando ela entrou cambaleando pela porta. Ela poderia ter chamado a segurança e deixado que eles cuidassem da situação. Poderia ter seguido o protocolo e se mantido a uma distância segura do perigo. Poderia ter decidido que seu turno havia acabado, que outra pessoa poderia assumir a responsabilidade, que proteger a si mesma tinha que vir em primeiro lugar, porque você não pode ajudar ninguém se estiver morta. Mas ela não fez isso. Porque quando você trabalha em uma profissão baseada em cuidar dos outros, você não pode escolher quais vidas são importantes. Você não pode decidir quem vale a pena salvar com base na conveniência ou no momento, ou se isso coloca você em risco. Você não pode escolher seus momentos de coragem com base na energia que ainda tem, nas horas que já trabalhou, ou se salvar essa pessoa em particular vai atrapalhar seus planos para a noite. Você simplesmente salva. Esse é o trabalho. Essa é a vocação. É isso que significa ser alguém que se coloca entre os vulneráveis e a violência que busca destruí-los. E não se engane, o que Tessa fez naquela noite foi um ato de profunda coragem moral. Ela colocou seu corpo entre uma jovem aterrorizada e homens armados que teriam matado as duas sem hesitar. Ela mentiu na cara deles, tendo apenas sua compostura e raciocínio rápido para protegê-la. Ela superou pessoas treinadas em violência, que tinham armas, recursos e disposição para causar danos que ela não poderia igualar. Ela fez tudo isso sabendo que um erro, um momento de hesitação, um sinal que revelasse seu engano significaria a morte. E ainda assim, ela nunca vacilou. No entanto, esta história não é apenas sobre Tessa Monroe. É sobre todas as pessoas que já se levantaram quando era mais fácil permanecer abatidas. Todas as pessoas que já escolheram a coragem em vez do conforto, a justiça em vez da segurança, a vida de outra pessoa em vez de sua própria conveniência. É sobre o professor que percebe que um aluno está sendo intimidado e intervém, mesmo que isso signifique entrar em conflito com os alunos populares ou seus pais poderosos. É sobre o socorrista que corre em direção ao perigo quando todos os seus instintos gritam para fugir, porque alguém precisa de ajuda, e foi para isso que ele se inscreveu. É sobre o colega de trabalho que denuncia o assédio que testemunhou, mesmo sabendo que isso pode custar-lhe profissionalmente, porque o silêncio torna você cúmplice. É sobre o vizinho que chama lá a polícia quando ouve gritos através das paredes, mesmo que seja estranho e desconfortável e possa causar tensão no prédio. É sobre o estranho que, para quando vê alguém em perigo, que oferece ajuda sem saber se será aceito ou rejeitado, que se recusa a ser a pessoa que simplesmente passa por cima da dor de outra pessoa. Trata-se de todas as pessoas comuns que, quando confrontadas com um momento que exige algo delas, optam por dar, em vez de fingir que não viram, não ouviram, não perceberam. Essas são as pessoas que tornam o mundo habitável, não as celebridades, os políticos ou as pessoas com poder e plataformas. As pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias simplesmente porque essas coisas precisam ser feitas e elas estão lá quando é importante. Ava Brooks está viva hoje porque uma enfermeira decidiu que ela era mais importante do que regras, procedimentos ou segurança pessoal. Uma enfermeira olhou para uma jovem aterrorizada e viu alguém que valia a pena proteger, valia a pena arriscar tudo, valia a pena ficar entre ela e as pessoas que queriam destruí-la. E essa decisão, essa escolha instantânea de agir em vez de adiar, de se envolver em vez de evitar,
de lutar em vez de fugir, essa decisão teve repercussões que Tessa não poderia ter previsto. Salvou a vida de A.A. Esse é o resultado óbvio, aquele que podemos medir e apontar com certeza. Mas também expôs a corrupção do Dr. Marcus Holloway e o impediu de facilitar crimes futuros. Levou à prisão de 3 homens perigosos que teriam continuado seu trabalho de violência e intimidação. Forneceu provas que desmantelaram uma rede criminosa que se estendia por vários estados. Desencadeou novos protocolos de segurança que tornaram os hospitais mais seguros em todo o país. Isso inspirou Ava a dedicar sua carreira a ajudar outras famílias a lidar com os perigos que acompanham o serviço militar. Uma enfermeira, uma escolha, uma noite de coragem que mudou dezenas de vidas de maneiras visíveis e invisíveis. E aqui está o que é notável sobre Tessa Monroe. Ela nunca buscou o reconhecimento por nada disso. Ela não escreveu um livro, não fez uma turnê de palestras, nem construiu uma marca em torno de ser uma heroína. Ela simplesmente voltou ao trabalho. De volta aos turnos duplos, aos pés doloridos e às emergências rotineiras. De volta a ser uma enfermeira entre muitas outras, fazendo um trabalho que milhões de pessoas fazem todos os dias, sem alarde ou aplausos, porque é assim que ela é. É assim que os heróis realmente são, quando você tira a mitologia e a dramatização de Hollywood. São pessoas que fazem o que precisa ser feito e depois voltam às suas vidas, sem precisar que o mundo reconheça isso. Mas isso não significa que não devemos reconhecer isso. Isso não significa que não devemos reconhecer que pessoas como Tessa Monroe são a base sobre a qual tudo de bom neste mundo é construído. Isso não significa que não devemos dizer em voz alta, claramente e sem reservas: obrigado. Obrigado por ver alguém que precisava de ajuda. Obrigado por se recusar a desviar o olhar. Obrigado por se levantar quando poderia ter ficado sentado. Obrigado por ser corajosa quando seria muito mais fácil ficar em segurança. Obrigado por nos lembrar o que significa ser humano no melhor sentido da palavra. E no final das contas, é isso que faz com que valha a pena lutar pelo mundo, não a ausência do mal. Porque o mal sempre existirá, sempre encontrará brechas para explorar, sempre procurará prejudicar os vulneráveis e lucrar com o sofrimento. Mas a presença de pessoas que se recusam a deixá-lo vencer, pessoas que veem o mal agindo e decidem, sem alarde ou hesitação, que não permitirão que ele vença. Não enquanto estiverem vivos, não enquanto tiverem fôlego em seus corpos, força em seus membros e capacidade de se colocar entre a vítima e o agressor. É isso que os heróis fazem. Foi isso que Tessa Monroe fez e é isso que qualquer um de nós pode fazer quando chegar a nossa hora, porque ela chegará. Talvez não de forma tão dramática como homens armados a perseguir alguém num hospital. Talvez não com a vida e a morte em jogo, mas chegará o momento em que verá algo de errado a acontecer e terá de decidir se age ou se desvia o olhar. Quando testemunhar crueldade, injustiça ou sofrimento e tiver de escolher entre o conforto e a coragem. Quando alguém precisar de ajuda e você for a pessoa que por acaso está lá, a pessoa que pode fazer a diferença, se estiver disposta a pagar o preço. O que você fará? Você será alguém que desvia o olhar, que inventa desculpas, que decide que não é seu problema ou sua responsabilidade, ou que é muito arriscado se envolver? Ou você será alguém que dá um passo à frente? Alguém que se recusa a deixar o mal vencer? Alguém que, anos mais tarde, outra pessoa poderá lembrar como aquele que a salvou quando ela mais precisava? Essa é a questão que a história de Tessa Monroe nos coloca. Não se somos capazes de atos extraordinários, porque todos nós somos quando o momento exige. Mas se estamos dispostos a pagar o preço desses atos, se estamos dispostos a arriscar algo de nós mesmos por outra pessoa, se estamos dispostos a nos sentir desconfortáveis, em perigo, incomodados, para fazer o que é certo. Acredito que a maioria das pessoas está. Acredito que a maioria das pessoas, se você tirasse o medo, as desculpas e as racionalizações, escolheria a coragem, escolheria ajudar, escolheria se levantar. Acredito que somos melhores do que pensamos que somos. E histórias como a de Tessas provam isso. Se esta história o comoveu, se o lembrou que uma pessoa pode realmente fazer a diferença, se o fez pensar no tipo de pessoa que quer ser quando chegar a sua hora, então preciso que faça 3 coisas. Primeiro, clique no botão curtir. Não por mim, sou apenas a pessoa que está contando o que aconteceu, mas por todas as enfermeiras,
Todos os socorristas, todos os professores, todos os assistentes sociais, todas as pessoas que aparecem dia após dia em empregos que exigem tudo delas e dão tão pouco reconhecimento. Vamos homenageá-los juntos. Vamos dizer com nossas ações que os vemos, que os valorizamos. Reconhecemos que o mundo funciona graças a eles. Segundo, inscreva-se neste canal, porque há milhares de histórias como a de Tessa que merecem ser contadas, e eu estou comprometida em contá-las. Todas as semanas celebramos as pessoas que defendem o que é certo, as pessoas que se recusam a ser meros espectadores, as pessoas que tornam o mundo melhor simplesmente por estarem nele e por escolherem repetidamente fazer o que é certo, mesmo que seja mais difícil, em vez do que é errado, mas mais fácil. E terceiro, este é o mais importante. Deixe um comentário agora mesmo dizendo: eu apoio a Tessa. Porque quando pessoas boas se unem, quando criamos comunidades baseadas no princípio de que não toleraremos predadores, corrupção e crueldade, as pessoas que traficam essas coisas perdem. Elas perdem poder. Elas perdem a cobertura do nosso silêncio. Elas perdem a segurança que vem de todos desviando o olhar. Vamos construir uma comunidade de pessoas que se recusam a deixar os bandidos vencerem. Conseguimos 10 mil? Eu apoio a Tessa comentários neste vídeo. Acredito que sim. Acredito que há 10 mil pessoas assistindo agora que acreditam no que eu acredito. Que uma pessoa pode fazer a diferença. Que a coragem é importante. Que defender os outros é o que nos define como seres humanos no nosso melhor. Vamos inundar os comentários e mostrar ao mundo do que somos capazes. Obrigado por assistirem. Obrigado por se importarem. E lembrem-se, não é preciso um uniforme para ser um herói. Não é preciso treinamento especial, armas ou autoridade. Basta estar disposto a fazer a coisa certa quando mais importa.